Olá, olá, bom dia, tudo bem com vocês? Faz tempo, né, que a gente não vem aqui, que a gente não posta um vídeo. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que esse é o primeiro vídeo do ano 2024, talvez o segundo no máximo, né? Dei uma parada aí esses dias, mas tô de volta pra botar aí a casa em ordem, pra voltar a falar um pouco mais sobre as coisas da vida, né? As coisas que acontecem na nossa vida. Bem-vindos ao canal Refletir para Crescer. Meu nome é Adriano. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, dê o seu like ao final do vídeo. Se você gostar, é claro. Se você não gostar, é um direito seu não dar o seu like. Mas eu acho que você vai gostar, porque diante de tanta coisa, tanta asneira que a gente anda ouvindo por aí, né? Às vezes uma palavrinha um pouquinho mais consciente, um pouco mais que retrata a nossa realidade, é bom a gente sempre ter guardado no nosso coração, né? A palavra de Deus diz: examine todas as coisas e retenha o que é bom, não é verdade? Eu gostaria de acrescentar um pouco mais aí. Examine todas as coisas, retenha o que é bom e compartilhe o que é bom, não é isso? O que é bom você deve compartilhar também, porque tem muita gente precisando de uma palavra, precisando de uma reflexão, porque os tempos são difíceis, são duros, né? Eu nem ia para gravar nada hoje, mas diante de algumas coisas que eu venho observando, eu sempre gosto de compartilhar, eu sempre gosto de botar a cabeça para refletir. Eu ouvi no rádio hoje de manhã que o nosso digníssimo presidente, ele deu mais uma declaração, acredito eu que seja a terceira ou a quarta já, contra o Estado de Israel. Mais uma vez. Só que hoje eu acho que ele passou dos limites. Eu acho que ele passou dos limites. Hoje ele comparou os ataques de Israel à faixa de Gaza ao Holocausto. Olha só, ele comparou ao Holocausto. Primeiro, que esse homem não sabe nada do Holocausto. O que ele sabe é o que falam no ouvido dele. Porque esse homem nunca teve coragem nem de estudar, né? Nunca teve vontade para estudar, né? Então ele fala o que dizem ao ouvido dele e depois ele transforma no jeito que ele quer. E hoje ele comparou ao Holocausto, né? Lá da Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, o Holocausto, eu diria que foi a maior atrocidade que a humanidade já presenciou. Foi o Holocausto. 6 milhões de judeus morreram. Morreram de fome, morreram asfixiados, envenenados, morreram queimados e sem motivo. Sem motivo. Alguém que chega aqui, não, tinha que matar porque eles me diga, qual era o motivo? Qual era a razão específica para fazer o que fizeram? Eu acho que não tem motivo nesse mundo para você fazer algo daquele tamanho ali, né? E aí vem esse cidadão e compara o que está acontecendo na faixa de Gaza ao Holocausto, né? No dia 7 de outubro do ano passado, o que aconteceu com o povo judeu foi muito próximo do que aconteceu no Holocausto, né? De uma maneira sorrateira, de uma maneira covarde, de uma maneira que não tem nem palavras. Eles mataram, eles queimaram, eles destruíram, eles estupraram mães ao lado dos seus filhos, eles estupraram cadáveres e, como se não bastasse, eles pegaram crianças, bebês de 6 meses, 1 ano de idade aí, e assaram, colocaram dentro de forno, num forno normal, esses fornos de você assar um bolo, uma carne, eles assaram vivas. Há relatos de que encontraram crianças, bebês, assados dentro de fornos domésticos, e pela autópsia, pela pesquisa que fizeram, pela investigação, essas crianças estavam vivas enquanto estavam sendo assadas. Crianças. Tudo isso, como se não bastasse, ainda tem hoje idosos e crianças sequestradas na mão de terroristas. Você já imaginou o que é você ter um filho seu sequestrado por um terrorista?
Você já imaginou saber que seu filho de 1 ano de idade, de 6 meses de idade, foi assado num forno vivo? Foi isso que aconteceu lá, gente. Ah, mas isso não... Por isso eles têm que fazer o que eles têm que fazer lá? Não, eles não têm que fazer, eu acho até que não tem que fazer. A guerra não é o melhor caminho, nunca foi. A paz sempre é melhor. Existe uma música do Roberto Carlos que diz que o melhor caminho é a paz, sempre a paz. A guerra é a paz. O melhor da guerra é não ter guerra. Então não tinha que fazer. Agora, Israel é um país minúsculo, cercado por inimigos. Inimigos não judeus, não cristãos. Inimigos que já deram N provas de que não estão nem aí para a vida humana, para a vida alheia, né, vamos dizer assim. E Israel foi atacado de uma maneira em que foi dado um grande recado ali. Falou, olha, isso é o que a gente pode fazer com vocês aqui, a gente pode fazer muito mais. E se Israel não reagir, Israel vai deixar de existir. Israel é um país legítimo. Legítimo. Foi criado em 1948. Se eu não estiver enganado, dia 14 de maio de 1948. Israel é um estado legítimo. E eles querem destruir Israel. Israel já tentou a paz diversas vezes. Eles não querem a paz, eles não querem divisão. Israel até aceitou já uma divisão, uma partilha de terras. Eles também não aceitaram, porque eles não querem a sobrevivência de Israel, a existência de Israel. Eles querem ficar com tudo aquilo e Israel tem que deixar de existir. E como é que você vai fazer diante de um inimigo desse? Que quer te varrer do mapa, que quer te destruir o seu povo. Você vai ficar de braço cruzado? Não tem como ficar de braço cruzado. Só que infelizmente, aí o que acontece? Pessoas que não têm nada a ver, pessoas que não têm culpa, elas acabam pagando o preço. Esse é o preço da guerra, infelizmente. Então é muito triste tudo que está acontecendo lá. E não deveria acontecer. Mas o que está acontecendo lá também é bíblico. Para quem não sabe, toda essa história dessa adversidade, dessa rivalidade entre árabes e judeus é bíblico. Isso já vem lá desde Abraão. Quando Ismael nasceu, Ismael não era o filho prometido por Deus. Veio de uma escrava Agar. Depois veio o filho da promessa, que era Isaac. Então, a desavença entre o povo judeu e o povo árabe já vem de lá de trás, da disputa entre o povo, os ismaelitas e o povo de Abraão, o povo de Isaac. E isso só vai se resolver, de acordo com o que a Bíblia diz, lá no fim dos tempos, onde Cristo vem e restabelece todas as coisas. E aquele que entregar a sua vida a Cristo, independente da sua denominação, da sua crença religiosa, será recompensado desde que você acredite nele, que ele morreu por você na cruz do Calvário. Romanos 10, 9 está dizendo lá: todo aquele que confessar com a sua boca que Cristo é o seu Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Ele não diz lá que só vai salvar os judeus ou que só vai salvar os cristãos. Ele fala todo aquele que crer, que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor. Todo aquele. Então, só que as pessoas não querem ir por esse caminho. Elas querem ir para o caminho da guerra, querem ir para o caminho da desavença, para o caminho do terror, que é o que está acontecendo lá. E aí vem o nosso presidente, que parece que não enxerga a quantidade de problemas que nós temos no nosso país. Parece que não enxerga. Não enxerga, por exemplo, que você entra num supermercado e compra 3, 4 coisinhas e paga R$50. Não enxerga, por exemplo, a quantidade de pessoas que ainda não conseguiram arrumar emprego. Não consegue enxergar a imoralidade que o nosso país está vivendo numa série de áreas. Não consegue enxergar que gastando do jeito que está gastando, nós vamos afundar esse país, mais do que ele já está afundado. Porque numa casa, se você gastar mais do que você arrecada, do que você ganha, você vai levar para o buraco a sua casa. Você vai entrar em dívida, vai entrar em empréstimos, vai cair na mão de agiotas, só vai vir coisa ruim para você. E o nosso governo parece que não enxerga dessa forma. Mas eu não quero ir para esse lado, eu quero falar sobre o que ele falou hoje. Ele comparou os ataques na faixa de Gaza, os ataques de Israel na faixa de Gaza, ao Holocausto. Não era o governo do amor? Não era o governo que dizia que iria pacificar o país?
Já é a terceira ou quarta declaração que esse cidadão dá contra Israel. Por quê? Qual o objetivo? Eu até sei qual é o objetivo, mas eu nem vou colocar aqui, que não é assunto para esse vídeo agora. Né? Tem algo espiritual no meio disso tudo aí, e ele está envolvido, mas eu não quero entrar nesse assunto agora. Mas por quê? Sai daqui, num país cheio de problema, lota um avião de gente para comer, beber do bom e do melhor, nos melhores hotéis, torrar o dinheiro público, para chegar lá, falar mal de Israel. Fala para mim. Só para vocês terem uma ideia, o presidente da Argentina agora, o atual, ele foi a um evento internacional, ele foi em voo particular. Você pensa que ele fretou um avião e levou um monte de gente? Ele foi num voo particular, num voo comercial, a palavra é essa, um voo comercial de carreira com 3 pessoas. É isso que ele foi. Porque ele enxerga a situação em que está o país dele. Ele enxerga que o povo dele está morrendo de fome, está sem emprego. E ele sabe que quanto mais ele gastar, ele vai estar contribuindo para que isso piore. Aqui não, aqui a gente freta um avião inteirinho. Tá aqui nosso, com 50 neguinhos lá dentro, acho que até mais. E vai para hotel, tudo quanto é lugar que você imaginar, tudo do bom e do melhor. E é a gente que paga. Aí ele sai daqui com todos os problemas que nós temos aqui, com dengue, com enchente, com desemprego, com tudo quanto é coisa, e vai para lá para dar declarações contra Israel. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que abençoar o meu povo, que abençoar a minha terra, será abençoado, mas aquele que amaldiçoar, será amaldiçoado. Então ele sai daqui do nosso país, que já é um país que não dá para dizer que é um país abençoado, se você olhar por outro ângulo, né? Tem gente que aqui diz que Deus é brasileiro, né? Sai daqui, deixa todas as mazelas que estão aqui, ignora todas as mazelas aqui, para ir buscar maldição lá do outro lado. Porque é isso que ele vai fazer. Quando ele vai lá do outro lado do mundo para falar mal de Israel, ele não está trazendo bênção para cá, está trazendo maldição. Acredite quem quiser. E ele deixa tudo aqui, todos os problemas, ignora, pega um avião cheio de gente, gasta horrores para ir lá do outro lado buscar maldição para o nosso país, né? Então, o que será dessa nação? Eu fico me perguntando, o que será? Aí, puxando um pouquinho, aí eu começo a entender algumas coisas, né? Essa semana eu vi um vídeo que circulou pela internet aí no carnaval, um bloco, né? Uma rua lotada de gente, 99,9% dos que estavam ali, todos sem camisa, ou pelo menos com quase nada da cintura para cima. Lógico que 90% bêbado, drogado, enfim. E aí, passava uma placa, eu coloquei no status do meu WhatsApp hoje, quem tem o meu contato, se quiser acessar lá. E o cara passa com uma placa presa num bastão. Na placa tem uma pergunta: Jesus ou o inferno? Ele vai andando, ele vai caminhando pela multidão assim, com essa pergunta: Jesus ou o inferno? E aí o que a multidão responde? Num coro a uma só voz: inferno, inferno, inferno. É isso que está lá. Aí você para pensar, para onde que a gente caminha? 5 dias de imoralidade, 5 dias, eu falo 5 dias porque é sexta, sábado, domingo, segunda, terça e até na quarta. Na verdade são 6 dias no mínimo, né? Porque não tem lugar por aí que nem a quarta-feira de cinza eles respeitam. Passa o dia na farra. E aí, 6 dias de imoralidade, 6 dias de violência, 6 dias de afronta a Deus. Você olha nos desfiles, adoração a deuses pagãos, né? Você vê nos desfiles a afronta a Deus, assim como a Gaviões da Fiel fez. E olha que eu sou corintiano, hein? Mas estou mudando cada vez mais a minha visão. Alguns anos atrás fez um desfile onde o diabo humilhava Jesus Cristo na frente de todo mundo, né? Então, 6 dias de imoralidade sexual, de bebedeira, drogas, violência, tudo de ruim que você possa imaginar. Esse país para durante 6, 7 dias, até mais, para fazer esse tipo de coisa. E aí você fica se perguntando, aí você vê aquele vídeo das pessoas escolhendo o inferno. Elas não têm ideia do que é o inferno. Elas não têm ideia que o inferno existe, que é um lugar que para onde você, se você for, você não vai sair de lá nunca mais.
nunca mais, e vai viver aquilo por toda a sua eternidade, consciente. E as pessoas clamam com a sua boca: eu prefiro o inferno do que a Jesus Cristo. Palavras têm poder. Romanos 10:9 diz: todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A palavra está dizendo ali, a Bíblia está dizendo o quão poderosa é a palavra, aquilo que sai da sua boca. E aí o cara fala lá, ele fala: eu prefiro o inferno do que é Jesus Cristo. É triste, muito triste ver aquilo. As pessoas sacramentando a sua destruição, a sua ruína eterna. Sacramentando, porque falou com a boca: se não se arrepender antes da sua morte, é para lá que ela vai. E lá ela vai se arrepender tanto do que ela falou, mas será tarde demais, não vai ter saída. A grande verdade é essa, acredite quem quiser. Só que aí você vê uma declaração como essa, hoje de manhã, que eu ouvi no rádio, aí você começa a entender por que o nosso país está dessa forma. Por que o nosso povo reage dessa forma. Com aquela desculpa de que no carnaval a gente gera emprego, a gente arrecada não sei tantos milhões, não sei o quê, porque é tudo uma desculpa, né? Você para um país inteiro e você declara com a sua boca, com as suas atitudes, que você é um país pagão, que você é um país que não está nem aí para Deus, que você é um país, um povo que escarnece das coisas de Deus. E aí o seu representante maior da sua nação sai daqui para ir do outro lado falar mal do povo de Deus, do povo judeu. Você não gosta do povo judeu? É um direito que você tem. Agora, para que ficar julgando contra? Para que ficar praticando antissemitismo? Que amor é esse? Que amor é esse que fala que vai pacificar o país, que ama os pobres, que isso e aquilo, e sai daqui para ir lá falar mal do povo judeu que foi assassinado, não sei nem que palavra usar, durante o Holocausto, e agora novamente viveram um segundo Holocausto em menor proporção, mas igualmente em termos de atrocidades, e vai lá para falar mal do povo judeu. Para quê? Fala para mim, para quê? Aí as pessoas, ao invés, se você não acredita em Deus, o problema seu, é um direito que você tem. É um direito que você tem, Deus te dá esse direito. Se Deus te dá esse direito, que é o direito de livre-arbítrio, quem sou eu para falar para você que você deve fazer o contrário, né? Agora, tudo bem, você não quer acreditar em Deus, tá bom, viva a sua vida do jeito que você quiser. Você vai pagar o preço lá na frente. Agora, você proferir o contrário com as suas palavras, com a sua boca, para quê? Para que atrair para você maldição com a sua boca? Depois você sai dali, eu não estou desejando mal a ninguém, não estou dizendo que vai acontecer nada, mas a pessoa sai dali e começa a enfrentar um mar de tribulação, um mar de tempestade, um mar de problemas em todas as áreas. Saúde, família, profissional, tudo que você imaginar. Aí a pessoa começa a questionar: nossa, mas onde é que estava Deus que deixou isso acontecer? Né? Deus sempre esteve do seu lado, sempre. Você que afastou ele de você. Então, aí acontece isso. Você vai reunindo as informações, tudo que acontece no nosso país, a maneira como a gente trata as coisas de Deus, a maneira como é que a gente trata os valores morais, e você vê o maior representante da nação sai daqui para ir espalhar o ódio, o antissemitismo lá fora. Quando ele deveria estar aqui, trabalhando com a equipe dele, para não gastar, para não desperdiçar aquilo que a gente já não tem. Para não desperdiçar aquilo que a gente já não tem. Esse é amor. Amor é isso. É querer o bem do seu povo. Não é através das atitudes, não é com a boca, com palavrinhas, com conversa para boi dormir. E é isso que acontece, né? Então, a gente começa o ano de uma maneira muito preocupante. Muito preocupante. O que aconteceu lá no Japão no primeiro dia do ano, foram mais de 150 terremotos em um único dia. Um único dia. Mais de 150 terremotos. Explodiu a guerra em Gaza, explodiu a guerra da Ucrânia com a Rússia, continua. O Irã está prestes a atacar Israel novamente, agora também. Está pronto para explodir uma guerra lá. Tem uma guerra do Iêmen tem uma guerra no Mar Vermelho explodindo. Mateus 24, guerras e rumores de guerra seriam sinais da volta de Cristo. Tá aí, terremotos, pestes, a dengue que está aí. Já estão falando de uma outra, que eu não vou nem citar a palavra aqui para o vídeo não ser bloqueado, mas já estão falando de uma outra, né? Tudo isso, e as pessoas não se convertem.
As pessoas não estão nem aí. As pessoas escarnecem. As pessoas traem umas às outras. Traem amigos. Traem colegas de trabalho. Traem pessoas da família. As pessoas adulteram umas com as outras. Falam mal, fazem fofoca. As pessoas estão afastadas de Deus. Arrumam uma série de motivos para não ir para a igreja. Tem tempo para passear, tem tempo para caminhar. Não sou nada contra, não tenho nada contra. Eu gosto de passear também. Mas não tem tempo para ir a uma igreja. Não tem tempo para ajudar uma pessoa, para fazer uma obra de caridade. E ainda acha que tem o direito de cobrar alguma coisa de Deus, né? Então nós estamos vendo o que está acontecendo. Agora esse carnaval, mais uma vez, uma semana de escárnio, de imoralidade, de tudo quanto coisa ruim para o nosso país. Aí vai o representante da maior nação, talvez da maior nação cristã do mundo, eu acredito que seja hoje, vai lá fora falar contra Deus, porque se está falando contra Israel, está falando contra Deus. Não quer elogiar Israel? Não precisa. Mas dê nome aos bois. Seja justo. Fale do que aconteceu, porque o Hamas é um grupo terrorista. O que fez lá não foi brincadeira. Fale abertamente, fala, isso não pode acontecer. Não quer ficar em cima do muro? Que fique, mas não ataque apenas um lado, como está sendo feito, e o lado que está sendo vítima. Ao invés de você defender o agressor, você defende, ou melhor, defender a vítima, você defende o agressor. É isso que está sendo feito. E aí no nosso país, a vida que nós estamos vivendo, o caminho para onde nós estamos indo, né? Semana passada a Baby do Brasil deu uma declaração lá no meio do carnaval. Eu não vou julgar se era o lugar certo, se não era, se ela falou da boca para fora, se não falou. O fato é que ela falou uma coisa que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Estamos em Apocalipse e o arrebatamento vai acontecer nos próximos 5 a 10 anos. Eu concordo com ela, eu não gosto de marcar data. A gente não deve marcar data porque a palavra diz que só Deus sabe. Mas eu também sou da mesma opinião que nós estamos nessa faixa, entre 5 a 10 anos. Eu acredito pelo que está acontecendo. Eu acredito que até em menos que isso, né? E aí vem alguém do nada, de onde menos se espera, e dá uma declaração daquela que viralizou na internet. E não foi só ela, foram outros também. Deus usou a igreja durante muito tempo para falar sobre isso. Usou pessoas crentes nele para falar sobre isso. Mas a humanidade não ouviu, não está ouvindo. Assim como não ouviram Noé lá atrás. Agora me parece que Deus mudou a estratégia. Eu vou usar o improvável para tentar alertar o meu povo como último sinal, né? Porque o último argumento que ele tinha era cruz, era Cristo. Ele veio, morreu por nós. E mesmo assim muita gente não está nem aí. Mas Deus é tão amoroso, nos ama tanto, que entregou o seu único filho para morrer por nós na cruz, que ele agora começa, eu fico imaginando ele lá numa mesa com os anjos e tal, fala, eu preciso ver o que mais eu preciso fazer para tentar salvar o meu povo. Ali, cara, sem dormir, coçando a cabeça, fazendo conta, eu fico imaginando assim uma cena, o que eu preciso fazer mais para tentar alertar esse povo de que a hora do juízo está próxima. Aí ele deve ter falado assim, pô, já sei, vou tentar mais uma coisa. E está usando o improvável. Aquele de onde você menos imagina. Alguém que você olha e fala, não, esse não está nem aí para Deus. Não, esse local não é um local de falar de Deus. E aí as pessoas estão falando de Deus. Será que isso não é um recado de Deus? Será que não é uma maneira que Deus está falando, olha, o que eu podia fazer eu já fiz. Eu estou agora usando o improvável para falar do meu amor por você. Para falar de que a hora do juízo está próxima. Acorda. Já que você não acredita na igreja, já que você prefere julgar a igreja, julgar os que estão dentro da igreja pelas atitudes delas, eu vi uma frase que diz assim, que aquele que saiu da igreja por causa de uma pessoa, na verdade ela nunca entrou na igreja por causa de Jesus, né? Essa é a verdade, e é uma grande verdade. As pessoas saem da igreja por causa de outras pessoas e ficam julgando. Então, a igreja é lugar de pecador, a igreja é lugar de gente que precisa de Deus, não é lugar de gente perfeita. E as pessoas acham que é lugar de gente perfeita, que vai entrar num lugar onde é perfeito, sendo que nem ela é perfeita, né? Então ela prefere julgar. Então Deus está começando a usar agora o improvável. Pô, já que você não acredita no crente, já que você não acredita naquele que, pelo menos visualmente, é uma pessoa de bem, então passa a acreditar naquele que você admira, como alguém de uma opinião forte, como alguém que está ao seu lado, como alguém que luta pelos seus ideais e tal. Passa a acreditar nessas pessoas, quem sabe você vai enxergar o que está acontecendo. Porque o último recado que eu quero deixar para você agora, para terminar esse vídeo, é o seguinte: não deixe de aceitar Jesus Cristo por causa da atitude de outras pessoas.
Não deixe de entregar sua vida a Cristo, porque aquele que fala de Cristo muitas vezes comete atitudes que na sua visão são reprováveis. Ela não é perfeita, ela está buscando um Salvador, ela está buscando uma correção, tá? Agora você deixar de entregar sua vida a Cristo e comprar, carimbar um passaporte para o inferno, porque aquele que está falando de Cristo para você na sua visão, ele não tem moral, ele não tem dignidade, ele não tem moral para falar. A sua atitude, me desculpe, é uma atitude burra, de gente burra. Seja inteligente, foque a sua vida em Cristo, nas mensagens de Cristo, no que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Entregue a sua vida a Cristo, porque a hora do arrebatamento está próxima. Não deixe essa oportunidade passar, porque não haverá outra. A oportunidade única era a cruz, muitos não estão acreditando. Agora Deus está usando o improvável para alertar o seu povo. Escute a voz de Deus e não dê ouvidos àqueles que querem destruir a sua alma, inclusive pessoas que representam você como nação. Fique com Deus, bom domingo, boa semana, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Uma boa semana, que Deus abençoe a todos.